A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Baggio. O anjo anuncia a José a encarnação do Filho de Deus. Antes de sua partida, José dormiu algum tempo, aguardando o nascer do sol, e o seu anjo apareceu outra vez e lhe disse: José, filho de Davi, nada temas quanto a Maria, pois o filho que encerra em seu ventre foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, que será a salvação de teu povo e de toda a humanidade, uma vez que a redimirá e irá libertá-la de seus pecados. Reconheça a graça sublime que o Senhor te concede quando fez nascer de tua esposa o prometido Messias, e observa quanto santificada e digna ela é. Enquanto pretendes abandoná-la, Deus a selecionou entre todas as mulheres para ser a mãe do Verbo Divino. E o anjo então desapareceu. O santo se viu então tomado de súbito júbilo e ficou de tal forma emocionado que o Senhor teve por bem acalmá-lo para que essa grande emoção não o matasse de entusiasmo. De mãos erguidas para o alto, ele exclamava: ó meu Deus, ó meu Deus, ó Deus da bondade infinita, de onde mereço tão sublime graça? Quem poderia pensar que ela seria concedida a mim? Em seguida, colocando seu rosto na terra, suplicou perdão pelo grande erro que havia cometido em desejar abandonar sua esposa. Chorava mesmo de arrependimento e dizia: ah, meu Deus, que ingrato fui em termos de grande favorecimento de ter como esposa uma pessoa tão digna, e eu, temerato e insensato, pretendia dela afastar-me. Não me tivesse esse grande segredo sido revelado, teria perdido meu grande tesouro. Que teria sido de mim, então, infeliz miserável? Ó meu Deus, como sois bondoso e condescendente para comigo, e me concedeis graças tão elevadas a mim, ingrato e insensato. Não tenho dúvidas de que as conheceis em razão dos grandes méritos e das súplicas de minha esposa. Por esses merecimentos todos dela, eu suplico que perdoeis os erros cometidos. Assim prostrado, com seu rosto no chão, estava ele pedindo humilde perdão para o Senhor, quando ouviu sua divina voz penetrando em seu coração e lhe assegurando o solicitado perdão, mas também afirmando o grande amor que ele lhe tinha, e esta voz lhe dizia também: José, fiel e leal servo, tu és amado pelo Senhor. Muito confortado com estas palavras, o santo se levantou e rendeu suas graças a ele, repetindo continuamente as palavras do profeta: quando eu estava oprimido de angústias, o teu conforto me consolou. José estava agora tomado de grande ansiedade por ver Maria e dizia dentro de si: ó digníssima Mãe do Verbo Divino encarnado, como posso aparecer diante de ti? Meu coração anseia por ver-te, mas temo que me afastes de tua presença com toda razão, pois vistes quão ingrato sou. Porém, como o Senhor já me perdoou, espero mesmo de ti, que és toda clemência e bondade. Ó Mãe Divina, por isso te vejo banhada de tão grande luz, em tanta claridade, tão bela e tão graciosa. Em teu puríssimo ventre encerras o Filho de Deus, e eu, mísero que sou, desfrutei de teus serviços quando deles necessitei. Ah, minha tão amada Maria, como posso comparecer à tua presença? Entretanto, meu coração anseia por ver-te, para pedir teu perdão e também para adorar em ti a majestade do Senhor. Proferindo tais palavras, ajoelhou-se na frente do quarto dela, esperando que ela o deixasse a fim de prestar-lhe
homenagens devidas, pois seria a mãe do Verbo divino encarnado. Nessas condições foi tomado de um súbito êxtase, no qual pôde ver Maria entretida em suas preces. Viu e adorou ao Messias presente em seu puro ventre, como se ele estivesse guardado em santificada redoma, totalmente protegido. Foi tomado de profundo sentimento de alegria, e nesse seu estado o Verbo divino lhe revelou os altíssimos segredos e mistérios envolvendo a sua encarnação. Quando retornou ao seu estado normal, Maria não havia ainda deixado seu quarto, e o santo então tratou de desfazer a trouxa que havia preparado e de colocar as coisas todas em seus devidos lugares. Feito isso, ajoelhou-se outra vez no mesmo lugar e esperou por ela. E quando Maria saiu de lá, ele a viu cercada de grande luminosidade, extremamente bela e graciosa. E ele pôde então ver tudo o que já havia visualizado em seu espírito, em seu anterior êxtase. Com profunda adoração, homenageou o Messias feito homem nas entranhas de sua esposa e se colocou completamente a seu serviço. Prestou também suas homenagens à Mãe Divina, pedindo perdão por suas temerárias intenções de partir, e se apresentou como seu humilde servo entre lágrimas de alegria e de dor. Ó Santíssima Mãe do Verbo Divino, aqui estou para adorar-te e para solicitar teu perdão. Sinto-me indigno de estar em tua presença e mereço que me afastes de ti. E foram inúmeros os atos de humilhação, de reverência e de dor praticados por José, sendo que a Rainha Santíssima a todos superou com muita humildade, garantiu-lhe seu amor, compreendeu sua decisão em deixá-la e não permitiu que ele se portasse como um servo, mas quis que este comportamento se mantivesse como de anteriormente. O santo se levantou e com ela conversou sobre tudo o que o anjo lhe havia dito e revelado, e abençoava agora todos os sofrimentos tidos naquela contingência, pois ele assim talvez se tivesse tornado merecedor de tão elevada graça, quanto a de poder conhecer os mistérios da encarnação do Messias. E dizia: ó, que alegria existe em meu coração! Não sei como expressar meus sentimentos, mas estou seguro de que os entendes. Peço-te, pois, que agradeças ao Senhor por mim, por sua bondade infinita. Ambos se colocaram assim a louvar e agradecer ao Senhor, e Maria passou a cantar novos cânticos correspondentes. Mantiveram-se então a conversar sobre a graça especial que lhe havia sido concedida e a humanidade toda da vinda do prometido Messias ao mundo, e que ele assumisse a forma humana no ventre de Maria, do que muito humildemente se tinha por indigna. E José lhe dizia: que felicidade a nossa! Quem poderia louvar e agradecer suficientemente tão grande graça? Miserável que sou com certeza indigno disso. Entretanto, tu, minha amável esposa, com certeza o mereces, pois fostes escolhida por Deus para ser sua mãe. Maria se mostrava muito humilde ao ouvir tais palavras, e ambos, considerando o extraordinário daquela situação, se viam tomados de profundo êxtase de alegria. Depois disso, o santo lhe contava sobre os sinais que havia visto nela e dos fortes impulsos interiores que tinha tido continuamente em vê-la, e de quanto ele a amava mesmo quando distante dela. E dizia: não é de admirar que eu tivesse tais impulsos, pois que o meu Deus já habitava em teu ventre, e meu espírito era conduzido a adorar o tão ansiado Messias, e era perfeitamente natural que se sentisse alegre com tua presença,
de não poder manter-se distante, a menos que violentando-me a mim mesmo. E acrescentava: vós tendes atraído meu coração, e eu não sabia a causa dessa atração, nem como agir. Já vos amava sem mesmo vos conhecer, e clamava por vossa presença sem nem saber aonde vos encontrar. Louvo e exalto vossa majestade e grandeza, embora não o tivesse feito quanto deveria, por não vos conhecer. Mesmo assim me haveis concedido tantas graças e tantos favorecimentos. José voltava então a conversar com Maria e lhe contava sobre as ocasiões que a havia vista circundada por grande luminosidade e do extraordinariamente suave odor que sentia em sua proximidade, que não sabia de onde provinha e nem mesmo ao que compará-lo em termos de doçura, e que tais elementos faziam com que ele se sentisse renascendo e chegara mesmo a assustar-se com a imensa impotência que ela demonstrava nessas ocasiões. Mas também que, frente a eles, ele se animava e se sentia cheio de fé e confiança, e que acreditava que todos estes fatos estavam envolvidos com a permanência da graça divina nela e que eram ocasionados por suas conversas com o Senhor durante as preces que fazia, e que jamais teria imaginado que o Verbo Divino se dignasse a fazer-se homem no ventre dela e que lá passasse a habitar. E dizia mais: se eu pudesse ter imaginado tais circunstâncias, com certeza não teria cometido as irreverências e ingratidões que havia mostrado e não teria permitido que ela tanto se aplicasse em suas rudes tarefas dos afazeres domésticos. Com certeza teria seu comportamento totalmente diverso e teria com muito mais frequência adorado e venerado ao Deus homem que ela levava em seu ventre. Maria lhe respondia com muita humildade ter sido essa a vontade do Senhor e que ela, enquanto mãe do Verbo Divino, deveria humilhar-se profundamente e servir como sempre fizera, entretendo-se normalmente com as tarefas diárias da casa, mesmo as mais humildes, pois o Filho de Deus agiria da mesma forma. José, confuso e envergonhado, observava serem de todo infrutíferos seus esforços em agradar com suas amáveis palavras e que não atingia seus intentos. Com isto sofria, pois Maria não mostrava interesse em agrados ou servidão. E lhe dizia com grande deferência: permite, pomba minha, que eu te sirva, pois com minha servidão desejo praticar o amor que tenho pelo Deus que habita em tuas entranhas. Com muita amabilidade e cortesia, ela lhe respondia que tivesse paciência, pois teria ocasião de assim agir tão logo ele viesse a nascer. E lhe dizia: teremos ambos então ocasião de servir, pois nossos braços o agasalharão e lhe servirão também de berço em muitas oportunidades, local onde ele descansará. Ouvindo tais palavras, o santo chorava de alegria e dizia: ó Divina Mãe, é mesmo verdade que irei ter a grande felicidade de apertar em meu peito e segurar em meus braços aquele que será o meu Redentor? Ó, que graça tão sublime! Por que foi concedido para mim? Dizendo estas palavras, estava outra vez em profundo estado de êxtase e se inflamava todo em amor, enrubescendo de tal forma que passava a ter aparência de anjo. Estas atitudes todas agradavam sobremaneira a Maria, e ela agradecia ao Senhor em nome de José, pois ele tanto o favorecia em encher seu espírito de tantas graças e de tão grande amor. Neste estado de José, o Verbo Divino lhe revelava muitos dos mistérios de sua encarnação e fatos envolvendo a vida futura do Messias,
Revelações essas que ele se apressava em transmitir para sua esposa. Ela, embora ciente de tudo, mostrava estar satisfeita com essas narrações e nelas achava ainda maiores motivos para mais intensos louvores à divina bondade e para que fossem exaltadas todas as grandezas das obras de Deus. E eles se maravilhavam conjuntamente por tudo isso e diziam: infinita é a bondade do Senhor e infinito é também o seu amor, e também a sua caridade. Quem teria pensado que ele, em sua natureza infinita, pudesse dignar-se em coabitar conosco em meio a tanta pobreza e se mantivesse assim completamente desconhecido da humanidade toda? Maria orientava seu marido em termos de que a eles caberia suprir as faltas mostradas por aqueles que ainda não haviam travado conhecimento com Deus e de que, tendo sido conhecida a eles a graça de conhecê-lo e de com ele conviver, deveriam praticar constantes atos de louvor e de agradecimentos, de reconhecimento e de amor, e que deveriam tentar corresponder à altura a tão grandes benefícios. As atitudes de José ante o nascimento de Jesus. Tendo José executado para com Maria todos aqueles atos necessários e convenientes para a situação, e tendo feito o mesmo para com o Verbo divino feito homem, e tendo também tido com ela inúmeras e variadas conversas sobre o fato da encarnação, passaram a decidir sobre como deveriam eles comportar-se entre si e optar pela manutenção do comportamento e da vida que mantinham até aquele momento. Ela concordou com que ele adorasse ao Verbo divino que ela encerrava em si, quando ele assim o desejasse. Ficou muito satisfeita com isso, pois sabia ser esta a vontade divina. O santo, por seu lado, também se mostrou muito alegre e rendeu suas graças ao Senhor e a ela. Ia ao trabalho com seu pensamento fixo em Deus e no Deus feito homem, ao qual amava de todo o seu coração. Entretanto, não conseguia manter-se distante por muito tempo e frequentemente voltava à casa para rever a Divina Mãe e se ajoelhava diante dela e o adorava com o coração pleno de amor. Realizados estes atos, voltava para o trabalho, em silêncio, sabendo que Maria permanecia em êxtase e não desejando perturbá-la. Por isso, deixava-a sem vê-la em muitas ocasiões. Em outras, em que ela se encontrava atarefada com afazeres domésticos, mantinha apenas breves colóquios e louvores a Deus. Tais visitas causavam muitos efeitos sobre José, e ele, em muitas dessas oportunidades, podia ver de forma velada o Verbo divino no ventre de Maria, e ele então o adorava e se oferecia todo, ocasiões em que o divino menino o olhava com amor e afeição. Retornando ao seu estado normal, contava tudo isso para Maria e se mostrava com profunda elevação de espírito, dizendo: ó minha querida esposa, que lindo, gracioso e querido é o nosso Deus homem. Tenho como certo de que já em razão de sua grande beleza nos fará desfrutar de imensa alegria e que acabará por chamar para si todas as pessoas do mundo e que isso será para elas uma grande ventura. Quem, na verdade, poderá resistir ao seu amor? Quem poderá evitar de adorá-lo, sendo tão grande a sua beleza que toma os corações de todos somente em imaginá-la? Como é bom poder desfrutar dessa beleza e poder vir conviver com ele e saber disto em segredo. Que grande felicidade a nossa, que afortunados somos, pois vamos poder viver intimamente com ele. Tenho para mim que isso já bastaria para provocar inveja até mesmo para os anjos do céu.
abençoados e afortunados somos. Assim dizendo, ele chorava copiosamente, enquanto Maria se aplicava em compor novos cânticos de louvor, cantando-os para José com grande doçura em sua voz. E ele, outra vez em êxtase, admirava não somente a beleza daquelas melodias, mas também os versos compostos por ela. Retornando ao normal, agradecia profundamente ao Senhor por todas aquelas graças concedidas à sua esposa e transmitidas a ele por ela. Todas as vezes, quando se dirigia ao trabalho ou quando deixava a casa para providenciar elementos de manutenção, José se inclinava respeitosamente frente ao Verbo divino e solicitava sua ajuda e bênção, que lhe eram concedidos de pronto e profusamente. Ele teria desejado pedir as bênçãos também para Maria, mas sendo ela tão humilde e não desejando que a servisse de forma alguma, não o fazia em sua presença para não constrangê-la. Permanecia somente nas intenções e com isso se sentia profundamente feliz. O santo tinha seu coração muito oprimido por sua grande pobreza e por não poder fazer por sua esposa tudo o que desejaria, não somente no sentido de servi-la, mas também em termos de que não tinha condições de providenciar todos os alimentos adequados à sua delicadeza e fragilidade. E dizia constantemente: "Ah, minha querida Maria, quanta pena sofre o meu coração em não poder comprar tudo o que sei ser necessário para a tua correta alimentação, pois minha pobreza só permite aquisições inadequadas, além de insuficientes. Por isso, nosso querido menino Jesus, Senhor de todas as criaturas, somente poderá receber de ti alimentação proveniente de tão parcas coisas." Maria se mostrava sorridente e o animava, para que não se preocupasse com isso, uma vez que essa era a vontade do Senhor e também que o seu querido filho, plenamente satisfeito e saciado, não fosse assim. Ele daria a José condições e possibilidades de agir diferentemente, afirmações essas que muito acalmavam o seu preocupado marido. Em muitas oportunidades conversavam sobre o tipo de vida que teria o Redentor e do quanto ele deveria sofrer por ter que conviver com eles em tão extrema situação de pobreza. E eles então choravam em razão daquela grande penúria a que o Senhor do Universo estaria submetido. Às vezes, ela recitava algumas passagens da Sagrada Escritura e dos Salmos de Davi, nas quais estão descritos os sofrimentos todos pelos quais o Redentor deveria passar para que pudesse salvar a humanidade, conversando também sobre sua dolorosa paixão. Tudo era dito com grande cautela, a fim de que José não se abalasse demasiadamente, pois ele, ao ouvir tais passagens, era tomado de grande dor, chorando copiosamente. Por esse motivo, ela conversava com ele a respeito, sabedora de que era ser essa a vontade de Deus e também que ele desejasse submeter seu marido a muitas amarguras e não somente a alegrias, através das quais ele viesse a crescer em seus méritos. E isso realmente acontecia, pois entre as graças todas concedidas, o Senhor adicionava as tristezas vindas do conhecimento dos sofrimentos todos do Messias, ainda não nascido, dos quais José compartilhava sem mesmo estar presente. Por toda a sua vida ele participou dessas agonias e muito se compadeceu por elas. Em muitas ocasiões, durante tais conversas, o santo se tornava subitamente iluminado pelo Senhor e podia conhecer com toda clareza o quanto o Verbo divino se afligia com as ofensas que as pessoas faziam ao seu divino Pai.
José relatava a Maria esse fato e oferecia ao pai suas lágrimas candentes a fim de aplacar seus ressentimentos com a humanidade, suplicando para que todos os pecadores se convertessem. Nessas condições, o santo dizia para Deus: Ah, meu Deus, é ruim e triste observar que as pessoas vos façam tantas e tão grandes ofensas a vós que sois tão misericordioso para com elas, pois lhes concedeis a graça de enviar vosso unigênito ao mundo, sob forma humana, para salvar a humanidade. Como pode tão grande amor ser retribuído com tanta ingratidão? É porque elas não estão ainda cientes deste grande favorecimento. Por isso, eu, que conheço a verdade, devo desdobrar-me em amor, corresponder a tão sublime graça e suplicar a falta dos demais, embora miserável e indigno. Estou pronto para, em nome de todos, vos amar ardorosamente, vos agradecer e vos louvar. Dai força e virtude a esse humilde e indigno servo, para que assim possa agir com correspondência e dignidade. Deus sentia grande alegria por essas afirmações afetuosas de José e disso lhe dava inequívocos sinais, pois enchia seu espírito de graças e consolações e também de amor o seu coração. E o santo passava dias inteiros em profundas concentrações, com fisionomia acesa e inflamada, deixando as pessoas em dúvida se era ou não criatura deste mundo. Passava dias e dias sem qualquer alimentação que não fosse a plenitude daquela alegria que Deus introduzia em sua alma. Mantinha seus pensamentos completamente afastados das coisas materiais e terrenas, com o seu coração sempre voltado para Deus, objeto único de seu amor. Tal comportamento se desenvolveu ainda mais após a revelação dos mistérios da encarnação, a partir da qual sua mente estava incapacitada de quaisquer outros pensamentos, permanecendo concentrada no Deus homem, com quem conversava continuamente em seu interior, e praticava continuamente atos de gratidão, amor, devoção e veneração, sendo mesmo necessário reproduzir toda a sua vida para enumerar todos eles. As próprias palavras que proferiam eram sempre endereçadas àquele seu tão amado objeto de amor. Ocorria mesmo que pessoas que o procuravam para a encomenda de trabalhos acabavam por ouvir dele: Louvemos sempre nosso Deus. Oh, quanto admiráveis e maravilhosas são as suas obras, e como é infinito o seu amor. Algumas dessas pessoas tementes a Deus que já eram, aproveitavam e se fortaleciam com suas palavras. Outras, imersas em culpas e pecados, faziam pouco delas e trocavam brincadeiras e alusões jocosas a seu respeito. E não faltavam também as que o caluniassem e o tomassem por alcoólatra, à semelhança do que haviam dito os judeus sobre os apóstolos quando tomados pelo Espírito Santo e inebriados por seu amor a Deus. O santo jamais se queixava, tolerava tudo isso com alegria e jamais deixou de externar-se sobre a infinita bondade de Deus e sua extrema condescendência para com as pessoas. Oferecia a ele como sacrifício todas as desonras e menosprezos de que era alvo e ainda suplicava pelo perdão de todos os que o ofendiam. Fiat.